Você já ouviu falar em DeepSeek? Quer saber como essa nova IA generativa está desafiando gigantes como o ChatGPT e impactando o futuro da tecnologia? Descubra nesse bate-papo com o professor Geraldo Chechel do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação da COP, porque o aplicativo chinês deixou os concorrentes em alerta. O DeepSeek é mais uma versão de algo que a gente já sabe fazer. Todo mundo sabe fazer, muito pouca gente tem o dinheiro para fazer. O que o DeepSeek fez é conseguir estratégias, algoritmos, para usar menos máquinas. Então ele consegue o mesmo desempenho a um custo muito mais baixo. Ele é mais uma máquina, como é o OpenAI, o ChatGPT, ele é mais uma máquina disponível para a gente, utilizando a mesma estrutura básica, porém com pequenas alterações de programação que tornam ele mais eficiente com um custo menor de hardware e de tempo também. O primeiro impacto desse de código aberto é que a gente pode copiar as coisas que eles fazem. Então, por exemplo, a OpenAI falou: a gente já está fazendo isso. Mas a gente não sabia, ninguém sabia porque era o segredo de negócio deles. Então a gente pode copiar essas coisas, aplicar no nosso trabalho, e pode usar também o código direto deles. Então isso dá uma certa liberdade para todo mundo de primeiro confirmar que o que eles fizeram é o que eles fizeram, mas também de usar a experiência deles e fazer coisas novas ou coisas locais. Então é bom, em geral, para todo mundo. Né? Não é uma coisa que só eles vão lucrar com isso. Tem vários de código aberto, inclusive algumas empresas rodam código aberto de outras empresas. Então essa coisa a gente já tinha antes. A diferença é claramente uma diferença econômica. É como se ele estivesse te dando hoje um desempenho de uma Ferrari com o custo do Volkswagen. Esse é o grande lance do serviço que a DeepSeek oferece. O grande desafio para as LLM hoje é reduzir as alucinações. Quer dizer, quando ela sai da verdade e começa a criar algo que é válido no modelo matemático deles, mas não é uma verdade humana. Por exemplo, se ontem o Flamengo jogou com o Fluminense e um ganhou, vamos dizer que o Flamengo tenha ganho. Hoje, como a probabilidade do texto é uma coisa meio independente, ela pode dizer que o Fluminense ganhou do Flamengo. É uma coisa que a gente não tem como controlar. Então esse é o grande desafio. Como a gente usa a LLM de uma maneira que ela só diga a verdade. E o outro desafio, que é realmente o que a DeepSeek deu um passo enorme, é como a gente torna isso mais barato. Porque tem duas características. Primeiro é o seguinte, você pode dizer, mas se eu for lá comprar o uso de uma LLM, não fazer a LLM, o preço é razoavelmente barato. Você vai pagar centésimos de dólar, milésimos de dólar por uma quantidade enorme de texto. O problema é que todo o conhecimento está na mão dessa empresa no exterior. Isso é um problema estratégico para os países, para as outras empresas. Né? A empresa é a Meta, é a Google, é a OpenAI. Né? Então, quando você tem um código aberto, eu posso pegar isso e rodar na minha máquina. Só que eu não tenho dinheiro para comprar uma máquina do tamanho da máquina onde eu posso rodar por $0,01 aquela coisa. Então, essa é a grande história do DeepSeek. Né? Sempre que eu conseguir fazer mais barato, eu consigo viabilizar não o uso do negócio, mas a posse do conhecimento por outras pessoas. Então tem muita coisa que as pessoas falam do tipo, ele vai substituir o humano no sentido que ele vai pensar para você. Não, ele vai trabalhar com o humano. Porque sem humano ele não é nada. Principalmente porque ele é apenas uma máquina, é uma estatística matemática. É uma conta, não tem um pensamento, raciocínio lógico de encadeamento. É uma conta. Então quando você está falando, eu uso o ChatGPT, você não está usando apenas essa máquina. Você está usando essa máquina, mas vários programas, que a gente chama de agentes, que foram feitos por seres humanos. Então, são máquinas que aprendem a partir do passado. Então elas sabem muito bem papaguear, como se fosse um papagaio, do passado e ter uma similaridade com o pensamento, porque elas são muito sofisticadas no final. Mas quando tem uma coisa nova, elas vão se perder, porque elas só aprenderam sobre o passado. Essa tecnologia não vai impactar, ela já está impactando. Né? As organizações estão até esperançosas e ao mesmo tempo assustadas, né? Porque elas não sabem como os clientes delas e como os concorrentes delas vão se aproveitar disso. Então há muito
preocupação em fazer antes do concorrente, porque é uma capacidade de redução do custo muito grande. Basicamente, essa capacidade de ler um documento, né, e achar coisas que você quer é uma capacidade muito importante para essa empresa. De 2017 para cá, a gente pôde usar as LLMs, elas são muito mais eficientes. E agora elas são capazes de ler e me dar um resultado em linguagem comum. Vou dar um exemplo prático. Hoje eu sentei e falei, pega esse documento aqui e acha quem são as partes interessadas que estão descritas no documento. E aí ele foi lá e achou as partes interessadas. Isso aí já me adiantou horas, o documento tinha 100 páginas. São apenas essas? Talvez não. Talvez falte alguma. Talvez alguma eu tenha inventado. Mas eu já posso começar o meu trabalho. Eu poupei. Né? E quando eu for ler, eu já vou ler com foco. Eu já vou saber, isso aqui é uma parte interessada. Onde é que ela está? E você pode, então, conversando com esses documentos, sem lê-los, e adiantando muito rápido o seu trabalho. Isso é um efeito enorme para uma empresa. Né? Então eu tenho alunos hoje trabalhando nas empresas, trazendo por essa capacidade de ter feito o curso na COP, né, ter entendido como funciona, né, estão trazendo para as empresas trabalhos aplicados diretamente e que poupam tempo. Esse impacto na produção vai ser muito grande na organização. Para saber mais sobre as pesquisas da COP, nos procure nas redes sociais e nos websites da COP e dos programas de pesquisa.